Alô, alô, queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, a gente está aqui mais uma vez trazendo um conteúdo muito interessante e você vai hoje ouvir do sócio-diretor da Node, que é um ecossistema de tecnologias emergentes, muita coisa interessante sobre o que está acontecendo. Na realidade, a gente vai navegar pela fronteira do conhecimento. Olha só que é um desafio. Ô Fabrício Boechat, muito obrigado por estar aqui junto conosco. E eu queria que primeiro você se apresentasse e, ao mesmo tempo, já considerar o seguinte, uma resposta, exatamente o que o Node faz. Bacana, Mário. Primeiramente, obrigado aí por participar aqui, por convidar aqui para estar aqui com vocês aqui da BMN nesse podcast. Bom, sou Fabrício Boechat, sou casado, né, sou um profissional de tecnologias, né, mas sempre atuei não só na questão super técnica da tecnologia, mas na questão de administração. E fui professor universitário durante muito tempo e migrei a carreira para a parte de mentorias de startups e um pouco desse bichinho da inovação me mordeu. Então, eu sempre fui um profissional que buscou entender as novas tecnologias, as novas tendências e trouxe para o mercado, ou como professor, ou como mentor, ou como consultor, para ajudar empresas, pessoas, né, a entenderem o que são essas tecnologias novas, né, e como que elas podem ser aplicadas no mercado. O Node é um hub de inovação, então ele tem todo esse olhar do ecossistema de inovação, ou seja, do ecossistema de startups, mas eu entendo que o ecossistema de startups ele atua com empresas, startups, governo, academia, né? Então, nossa ideia é fomentar que haja essa transformação digital com essas tecnologias novas. Então, nós montamos o Hub e ele atua nesse segmento. O que você... Bom, primeiro, então, eu acertei quando eu disse que nós vamos navegar nas ondas da fronteira do conhecimento. E para você que se relaciona com a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, a BMN, você que é mantenedor, você que é uma empresa associada, ou você que também é uma pessoa associada como indivíduo, como alguém, pessoa física, vai poder entender o seguinte. Primeiro, a gente vai falar de coisas muito relevantes no dia a dia, no cotidiano de toda a sociedade. E depois você vai entender como é que, de alguma forma, essa iniciativa do Node pode ajudar você, seja lá qual for o desafio dentro desse mundo digital tão dinâmico que a gente vive. Então, falando de tecnologia emergente, essa é uma expressão que se usa muito hoje, mas ela diz respeito exatamente a quê? Quais são as tecnologias emergentes das quais o Node cuida? Bacana você falar disso, Mário, porque tecnologia emergente eu acho que tem, né? Eu costumo dizer, desde que o cara que tinha que esperar o raio cair para botar fogo, alguém descobriu que dava para fazer o fogo, já começou uma tecnologia emergente ali, né? Então ela é recorrente, ela sempre se atualiza, daqui a provavelmente 10 anos são outras tecnologias emergentes. Podemos dizer que a bola da vez agora, né, eu acho que por ordem assim até de adesão, de popularização, inteligência artificial e suas diversas aplicações, blockchains, né, que é uma outra, acho que essa provavelmente vai ser a próxima onda, né, daqui a 5 para 10 anos elas vão estar tão como está hoje as empresas aderindo IA e as pessoas, acho que blockchain daqui a 5, 10 anos, e computação quântica, que já existe, mas ela ainda é como era o primórdio da internet, ainda é para governos, ela ainda está disponível ainda para pouquíssimas pessoas. Bom, eu vou aqui me aventurar a dizer o seguinte. Primeiro, eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado. Eu acho a expressão inteligência artificial algo absolutamente errado. Porque, para mim, não existe inteligência que seja artificial. O que existe é um algoritmo que pesquisa uma série de dados e que, a partir de uma pergunta, né, de uma provocação,
esse algoritmo vai verificar o que já existe. Mas ele não cria algo novo. Portanto, ele não é uma inteligência criativa, ele é uma maneira de formular uma resposta a uma demanda a partir daquilo que milhões de bancos de dados estão disponíveis. Então, e com isso se fala muito que nos próximos anos a gente vai ter um avanço muito grande da inteligência artificial. Eu estou correto em dizer que o que a gente vai ter é um avanço na modelagem desse algoritmo para ele se tornar mais capaz de pesquisar melhor e mais rapidamente, porque criar é algo que, para mim, fica difícil, ou eu estou errado? Não, Mário, de certa forma eu concordo com você. O termo inteligência artificial, eu acho que ele foi cunhado assim como o desktop é a área de trabalho do computador e que, na verdade, não é uma mesa de trabalho, né? Então, ele foi só uma nomenclatura análoga, que era uma das formas mais simples de se explicar mais ou menos do que se tratava a aplicação dessas tecnologias ali no dia a dia das pessoas, sabe? Eu acredito um pouco como você. Existem, né, as generativas e as preditivas. Então, tem as que geram e tem as que prevêem cenários. Então, no final das contas, foi como você falou. Isso é matemática, é estatística, é um pouco de análises históricas, entendeu? Então, as previsões, elas são realmente algorítmicos, né? O que eu acho que vai acontecer ao médio e longo prazo é que assim, as tecnologias vão melhorar, hardware, né? Provavelmente as pessoas, né, pesquisadores, e com o próprio apoio dessa aceleração que a IA, que esses algoritmos podem prever cenários novos, né? A própria pesquisa, então, o próprio ser humano também vai ter novas ideias e esses algoritmos vão ser requintados, como sempre foram, né? E a computação quântica, porque aí o poder computacional vai aumentar um absurdo. Então, a gente não sabe dizer para onde vamos quando uma computação quântica passar a ser o que foi lá na década de 70 de sair os supercomputadores das faculdades e começar a botar na casa das pessoas, dos profissionais. Então, a revolução, na verdade, tecnológica se deu em função desse acesso, né? Você comentou que, digamos assim, no nosso cotidiano hoje estamos mais próximos. Vamos manter, então, o termo inteligência artificial só com um carimbo, né, para isso que a gente acabou de falar. Como você disse, é algo que está mais no nosso cotidiano. E que o próximo passo, né, você disse que talvez o blockchain é que seja a tecnologia que mais vai impactar. Dá para você explicar o que é blockchain, como é que ele funciona, por que existe essa sua expectativa de que ele vai ser muito impactante daqui a alguns anos? Bacana. As blockchain, assim, quando se fala de blockchain, a gente tem dois termos aí que eu acho que vale a pena a gente falar. Um é da questão da Web3, e a Web3, na verdade, é uma nova versão da internet. E ela é uma nova versão porque ela vai ser descentralizada e porque ela vai superar a atual. Então, e as blockchains foram um pouco da razão disso. Acredito que a IA vai somar com isso. Blockchain, na verdade, ela é baseada em cripto. Então, ela é baseada numa criptografia nova, simples, rápida, porém inviolável. Então, a segurança do dado, né, é o grande diferencial. Mas aí você me pergunta, mas sempre houve segurança, os bancos têm, outros lugares têm. Sim, mas a cripto, a blockchain, ela tem uma criptografia que ela permite algo que não existia antes, que é, ao mesmo tempo em que ela é muito segura, ela é programável e parte dela pode ser pública, sem perder a segurança. Esse é o grande diferencial para mim da blockchain. Ou seja, a criptografia seria, digamos, como um código de segurança. Sim, é o que está contido em algum lugar que você não queira que as pessoas acessem sem autorização, está criptografado. Como a nossa senha do banco, né, existem vários tipos de criptografia. A blockchain ela é inviolável
e você também não consegue tirar do ar, porque ela está espalhada em vários lugares do mundo, ela é descentralizada. Existe um número gigantesco de computadores ao redor do mundo em que ela está em todos ao mesmo tempo. Só para eu entender, ela está inteira ou ela está em pedacinhos? Cada ativo, ou seja, cada token, ou cada moeda, né, ou seja, cada ativo digital, ele está na sua carteira, mas você prova que ele é seu porque em todos os computadores da rede. Então não tem como tirar do ar, não está restrito a um governo, não está restrito geograficamente. E a aplicação disso, a expressão cripto, a gente associa diretamente à criptomoeda. Sim. A expressão. Então, e agora você falou em token, o blockchain ele vai ter uma aplicação assim exclusiva no mundo financeiro ou ele vai se espalhar para outros tipos de aplicação? Então, assim, na verdade, a questão do mundo financeiro, sabe, eu ouso dizer, tá, existem muitas opiniões divergentes sobre isso, que foi quase como sem querer. Porque, por exemplo, o Bitcoin ele não foi criado para ser moeda ou papel de bolsa de valores. Eu imagino que o cara lá, ele não criou por isso. Ele criou porque era uma forma de você ter um valor agregado num token, né? E ele fosse inviolável, e ao mesmo tempo ele fosse... Se chama token, é um dado. Sim, é uma informação. É um ativo digital, né? E imagine assim, se eu for mandar um dinheiro daqui para Angola, eu vou demorar horrores para mandar lá, vai demorar para o dinheiro chegar lá, eu vou ter que ir num banco que tenha essa viés internacional, demora aproximadamente uns 20 dias para chegar o dinheiro e as taxas são altas. Então há um centralizador que está mordendo e atrapalhando esse processo peer-to-peer, pessoas para pessoas. Então a cripto ela foi fundada para isso, para que eu pudesse, assim como se eu tirasse uma nota de 100 e te entregasse aqui, ninguém precisa saber, o governo não sabe, é uma relação entre duas pessoas. A cripto foi pensada em facilitar isso através da internet. Você sabe que você está falando isso? Eu estou... A tendência, vejam só, as minhas perguntas aqui são no sentido de tentar ficar bem claro, bem palpável para o cotidiano nosso, essas tecnologias. Eu me associei direto com o Pix. Sim, mas imagina que quando isso foi criado não existia Pix. Então, mas eu quero dizer o seguinte, pensando na maneira de transferir dinheiro de um lugar para outro, sim, existia o DOC, né? Você tinha uma operação de DOC, você ia no banco. Depois, quando você pôde utilizar o Internet Banking, você pôde fazer o DOC. Aí veio o TED, que é uma transferência, ou seja, facilitou. Aí veio, a partir de um certo instante, tiraram o DOC, ou seja, ele deixou de ser importante porque existia o substituto que era o TED e passou a ver o PIX. O PIX passou a ser instantâneo, né, uma transferência instantânea, em que você não tem interferência. Se você hoje vai fazer um TED num banco, você vai pagar uma taxa. Se você faz o PIX, você transfere o dinheiro imediatamente sem pagar a taxa. Então, quando você está me descrevendo isso, está me parecendo o seguinte, a ideia do blockchain é uma forma de eu fazer uma movimentação de o que você chamou ativo de informação, sem que eu tenha intermediários que, de alguma forma, bloqueiem ou prejudiquem ou gerem custo no processo. Ou roubem. Ou roubem. Né? Então, assim, porque... interfiram de alguma forma. Exatamente. A questão é a segurança entre dois pedaços. Entre duas transações de um lugar para o outro, não tem... Assim, as pessoas não entendem como é que funciona, chama de tiqueteria do Pix. Existe todo um aparato tecnológico por trás. O que elas estão querendo? Cara, eu preciso te mandar um dinheiro, eu preciso que seja agora. E o Pix solucionou isso. O Brasil inclusive fim de semana, que antes no banco está fechado. Então isso aí, essa é uma das funções. Só que a diferença da cripto é que ela não foi feita só para ser dinheiro. Poderia ser qualquer ativo digital. Então imagine lá na frente, tá? E aí eu não vou entrar aqui, vou fazer uma licença poética, eu não vou entrar aqui no mérito de legislações, que é proibido, permitido, tudo mais, mas só de aplicações práticas.
Se eu quisesse transferir o documento do meu carro para alguém, se eu quisesse transferir a posse de uma casa, de um barco, de um bem, né, herança, então tudo que pudesse ser um ativo de alguém, qualquer ativo ou de uma empresa, Deixa eu te que eu perguntar. pudesse Deixa eu transferir... agregar aqui o seguinte: até mesmo, por exemplo, um contrato sigiloso Sim, que eu tenha aqui, que eu queira mandar para alguém, e por ser sigiloso, hoje só ele que tem que abrir. hoje se eu poderia mandar por e-mail, poderia mandar por WhatsApp, mas só que eu não teria a mesma segurança Sim, que usando a tecnologia do blockchain. exatamente. Posso? Sim. E assim, então as blockchains, elas revolucionaram nesse sentido, ela foi criada com isso. Cada blockchain, sim, existem mais de 2.000 blockchains, tá? E cada uma foi criada com um propósito relativamente diferente do Bitcoin. O Bitcoin hoje, hoje o Bitcoin virou uma moeda, virou um lastro. Muito seguro, é um lastro. Porque ele é inviolável. E raro. Mas, por exemplo, existem camadas que trabalham na questão de documentação. Então, imagine se eu tivesse uma blockchain em que documentasse o meu histórico médico. E eu liberasse esse histórico médico com as informações que eu queira liberar, de acordo com o meu querer, para o médico, para o plano, para quem eu quisesse. Mas o histórico médico ele está digital, numa blockchain, acessível de qualquer lugar do mundo, por qualquer médico, desde que eu deixe. Isso a blockchain permite fazer. Isso um outro sistema já não deixaria de ser feito. E isso hoje já existe, tá? Sim. Porque você disse que isso vai revolucionar dentro daqui a alguns anos. Você O está que dizendo falta são as pessoas adotarem. pela prática, conhecerem, né? e adotarem. O que Tá. não tem hoje é um conhecimento pleno, confiança para tomar de decisão, do que eu não conheço, né? E adoção. A gente está caminhando nesse sentido. Por isso, os 5 anos, 10 anos. Agora, então, olha, nós passamos pela inteligência artificial. Aliás, Fabrício, eu já vi algumas palestras, eu mesmo já usei o termo em palestras minhas, falando que nós estamos num mundo exponencial, em que as coisas elas estão num desenvolvimento num nível fantástico, velocidades fantásticas, e os algoritmos da inteligência artificial, como a gente carimbou, estão nessa linha, o blockchain provavelmente está nessa linha. E aí a gente chega numa outra questão, num outro mundo que você citou, que é a computação quântica, né? Dá para você explicar em palavras simples o que é computação quântica, no que ela difere? A gente está acostumado, historicamente, num computador que trabalha com linguagem de bits, né? Então, são os bits e mesmo quando você faz uma transmissão de um dado à distância, o que você está transmitindo é uma sequência organizada de bits, né? E quando ele está processando, o processador processa bits. O que significa a computação quântica? No que ela difere? Vamos lá. Ainda bem que você me perguntou de uma forma simples, né? Porque assim eu vou conseguir explicar com mais calma. Você pegou aí o X da questão. O bit é 0 e 1, que, a grosso modo, tem eletricidade, não tem eletricidade no transistor. Então, os computadores eles faziam operações lógicas para validar uma conta, para chegar a um cálculo matemático mais rápido, ele botava isso ou isso. Né? É o sim ou não? E aí, bit, 1 ou 0. O byte já é um conjunto de 8. Né? Aí tem kilobytes, megabytes, gigabytes, né? Então você Terabytes. imagina terabytes e assim, flops, né? Então, mas até o advento da computação quântica, sempre as contas eram: é 0 ou é 1? Se for 0, faz isso, se for 1, faz aquilo. O computador quântico, ele assume vários caminhos com todas as posições possíveis ao mesmo tempo. Então ele testa 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ele testa todas as possibilidades ao mesmo tempo. Os caras desenvolveram um processador e um algoritmo para ele que permitisse que todas as contas, em vez de você ficar trocando um por outro e validando como era no transistor, ele faz
0 e 1 ao mesmo tempo. Assim, sei lá, se era 2 caminhos possíveis, ele faz 128 caminhos possíveis, 300, 256, 1000, entendeu? É exponencial, né, ao mesmo tempo. Então, isso garantiu uma velocidade de processamento inalcançável, algo que, você falou, há alguns anos atrás era impossível. Você usou o exemplo da eletricidade, né? Você, quando tem um circuito elétrico, você pode ter o circuito linear ou circuito paralelo, né? O sequencial ou paralelo. É como se, nesse caso, ao invés de eu estar trabalhando um após o outro, eu estou trabalhando em camadas, ou seja, eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você imagina assim, independente se eu uma da outra. 100 portas e eu falo assim, ache onde é que está, ache a porta que está destrancada. Você vai ter que abrir uma por uma até que você ache a primeira que está destrancada. Sequencialmente. Né? Na computação quântica, ele abre as 100 ao mesmo tempo e te fala, é tal. Então seria muito mais rápido. Né? Então, assim, a forma simples de explicar, eu acho que é essa. Eu li em algum lugar recentemente que as Big Techs, né, o Google, Microsoft, a IBM, elas estão, digamos assim, numa batalha para esse desenvolvimento da computação quântica. E cada uma ali dentro da sua realidade, buscando desenvolver algum tipo de, digamos, concretizar de alguma forma o uso da computação quântica. Você identifica qual seria hoje uma aplicação que existiria, assim, que elas estão brigando para conseguir construir um computador quântico, para ter que aplicação que hoje nós não temos? Eu acho que está muito mais ligado à velocidade de resposta do que a aplicação. Então, exemplos assim mais práticos. Meteorologia vai ser muito mais assertiva do que é hoje, né? Mas, por exemplo, cálculos científicos, né? Ainda existem cálculos científicos, né? Cálculos de física, cálculos de supercondutividade, cálculos ligados a novas descobertas, que aquela conta matemática vai demorar 1000 anos para ser feita. Existe a fórmula, não existe a capacidade do cara resolver isso a tempo dele estar vivo para ver o que acontece. Então, isso já acontece desde lá de trás, trabalho. Então, a gente tem coisas em computação que já são antigas e que são impossíveis para a gente por conta do fator tempo. Ou seja, o avanço que nós tivemos na computação do bit, do byte, o avanço que houve, os processadores mais rápidos conseguiram, ao longo dos anos, irem resolvendo problemas que dependiam dessa rapidez. Mas ainda existem problemas que vão levar anos sendo processados dentro das máquinas atuais. Sim. Então, o que a gente está falando é que a tecnologia emergente, entre a quântica vai permitir que se faça um determinado tipo de trabalho e, com isso, a gente ganhe novos conhecimentos e novos avanços na vida, né, da humanidade. Bom, e aí eu quero fazer uma pergunta. O Node, como você disse, é um ecossistema que trabalha com todos esses conhecimentos. Nós temos ali na BMN, nossos associados, aliás, atenção, hein? Eu não quero esquecer, nós temos um QR Code aparecendo do Instituto Rogério Steinberg e nós fazemos assim, um pedido para que vocês contribuam com o Instituto, que atende crianças que têm uma capacidade de desenvolvimento acima da média, são de comunidades carentes, e com isso a gente estará ajudando jovens a progredirem no seu dia a dia, nas suas buscas, e com isso alcançando novos espaços dentro da sociedade. Contribuam com o Instituto Rogério Steinberg, com esse QR Code que aparece, e a gente, ali no Instituto, eu posso afirmar para vocês, eles também já trabalham com muita coisa disso que a gente está conversando aqui. Então, o Node, ele oferece serviços e oportunidades
e eu queria que agora vocês prestassem atenção, vocês associados da BMN, e também o público que está nos atendendo, que de alguma forma está nos acompanhando, eu gostaria que prestassem atenção e vissem o seguinte: o que eu posso ter de proveito, digamos, que tipo de serviço eu posso ter junto ao Node e que venha me atender nesse momento em que se fala de tanta coisa e que, às vezes, seja uma empresa mantenedora, seja uma empresa associada não mantenedora, seja um associado pessoa física ou MEI, seja você que está nos acompanhando. O que é que eu posso tirar de proveito junto ao Node? Bacana, Mário. Bom, acho que o primeiro, como nós somos um hub, né, de inovação, a gente sempre trabalha com o fator cultura de inovação. Então, periodicamente, nós estamos lançando conteúdos, assim como a BMN faz, né, eventos, né, ocorrem alguns eventos, às vezes a gente faz lives, então a gente está sempre gerando conteúdo para que você que está em casa entenda um pouco mais sobre isso que a gente está falando, mas aplicado ao seu negócio, aplicado à sua realidade. Então é bacana pesquisar isso para vocês entenderem a aplicação disso. Ocorre, Mário, que os novos adotantes ainda são muito poucos. A gente ainda, esse é muito novo e esse gráfico está começando a crescer como novos adotantes e ele vai virar mainstreaming daqui a um tempo. Então as pessoas que estão fazendo esse movimento, né? E é comum que se precise de ajuda nesse sentido. Então o Node ele foi idealizado para isso. E a gente faz de duas formas. A gente tem a capacitação, então a gente faz workshops, innovation days, ou seja, trazer profissionais, equipes, pessoas que já entendem um pouco disso, pessoas criativas, para junto com uma equipe de uma empresa tentar desenvolver como que eu resolvo um problema da empresa com essas soluções de forma mais eficaz. Então, esse é um outro ativo. Então, a parte de cultura e ensinamento, ou seja, treinar a equipe para fazer transformação digital, a equipe de TI para que ela se atualize, né? Treinar profissionais, treinar gestores, tomadores de decisão. Né? Então, a gente faz essa parte como consultoria educacional. A outra vertente é o próprio desenvolvimento, então, ou seja, se uma empresa precisa fazer a tokenização dos seus ativos, se a empresa que trabalha numa área financeira, ela quer começar a entender como que ela faz com criptomoedas, uma empresa comum, como é que ela pode receber em criptomoedas? Então, a gente faz o desenvolvimento tecnológico, nós temos, né, desenvolvedores no nosso time, na nossa empresa, para fazer o serviço. E a terceira, que é um pouco, né, você falou do Rogério Steinberg, né, um pouco que a gente está até querendo fazer lá com os meninos e com o Instituto, que é da formação profissional. Então, nós formamos desenvolvedores, tanto para a área de IA, quanto para a área de blockchain. Porque as empresas vão demandar desses profissionais e eles não existem no mercado. Então, acho que basicamente estão as três linhas aí de atuações principais do Node. E quem quiser entrar em contato com vocês para ou ter mais informações ou poder até entrar num desses ramos, contratar algum serviço, como é que faz? Então, você pode acessar tanto no LinkedIn quanto no Instagram, né? Node, N-O-D-E, Hub, H-U-B, Web3, né? @Node Hub Web3, você encontra. Se quiser acessar o site, você coloca .xyz. E é o endereço. nodehubweb3.xyz. Então, eu não sabia que tinha essa terminação. XY. São as gerações, né? X, Y e Z. Então, pessoal, olha, eu quero agradecer a presença aqui do Fabrício Boechat, a generosidade do tempo dele dedicado a esse tipo de bate-papo, que eu acho que é muito útil para as pessoas conhecerem o que existe, o que está cada vez caminhando para frente, ali, como eu disse, fronteira do conhecimento. E mais uma coisa, Fabrício, você pode também usar o site da BMN, ou os nossos canais, para também ajudar a divulgar esses avanços, essas informações.
como você disse, um dos trabalhos do Node é divulgar o conhecimento, o avanço. Então, fica aberto aí esse espaço também, porque eu acho que é importante as parcerias trabalharem nesse sentido de gerar conteúdo para toda a sociedade. E aí eu quero deixar claro, muito do conteúdo que a BMN gera é voltado para a sociedade, não necessariamente só para os associados. O que a gente procura trazer para os associados de uma maneira até especial são parcerias que podem prestar algum serviço, levar conhecimento também e até atender alguma necessidade específica que possa existir dentro do tipo de negócio que aquele associado desenvolve. Fabrício, deixo para você encerrar aqui o nosso bate-papo. Bacana. Muito obrigado, né, mais uma vez. Com certeza, em nome do Node, toda a equipe, eu te agradeço. E a todos os associados da BMN e a diretoria, acho bacana. Acho que a gente pode pensar em coisas aí, né, dessas novas tecnologias para ter sempre lá disponível para o pessoal ler. E eu vou deixar um recado aqui, que é algo que a gente tem falado em relação a IA, que nem é tanto blockchain, né, mas eu acho que é legal de falar, que hoje há um medo muito grande da inteligência artificial tomar o lugar do humano, né, tomar o lugar do profissional da empresa. Né? E aí a gente tem uma frase que eu tenho ouvido, eu tenho falado um pouco disso, a IA não vai tomar o lugar do profissional, da empresa, né, nem do ser humano. Mas um ser humano, uma empresa que saiba utilizar a IA bem feita, é que vai, de repente, tomar os seus clientes ou o seu emprego. Então, a necessidade de entender e usar está mais nesse sentido, sabe, Mário? Não dá para eu falar, assim, ficar falando, olha, eu não quero, eu não gosto e tudo mais. Pode ser tarde demais quando você entender que não tem como deixar de pelo menos entender do que se trata e como se aplica a nossa inteligência, sabe? E aí eu ouvi um amigo nosso, que é o cara principal das verticais de IA do Node, e ele falou o seguinte, que basicamente hoje tem IA analisando IA. Então você bota lá no Google, né? Você pesquisa, tem a IA. E tem uma IA que está analisando o que está sendo produzido em IA. No final das contas, vai ser tanto IA com IA que o diferencial vai passar a ser o ser humano de novo. Mas esse cara tem que manjar um pouco disso. Então é a dica que eu deixo aí. Ou seja, eu vou aqui trazer para um mundo, eu diria, um mundo até anterior a tudo isso que está se falando de IA, blockchain. Qualquer gestor que não procura se envolver com o avanço da tecnologia, que de alguma maneira faça parte do cotidiano da sua empresa, e aí eu vou aqui facilitar muito a ideia. É o cara que tem alguém que fica fazendo planilha manual e nunca usou um Excel, não transformou aquela planilha manual num Excel simples no computador. Porque ele não gosta do computador, não quer o computador e acha que é um desperdício. Uma tecnologia, um conhecimento que aumenta a produtividade tão simples, o gestor, se não se envolve, ele já está perdendo competitividade. Em algum momento, o negócio dele vai começar a ter impactos negativos. Eu aqui simplificar muito a ideia. E aí eu vou, então, avançar. Em qualquer nível de gestão, se o gestor não estiver ciente do que acontece no ambiente do seu negócio, no ambiente dos seus competidores e como ele pode tirar vantagem disto para avançar e ter mais produtividade e mais resultados, ele vai estar, de alguma maneira, freando o carro, freando o negócio. Então, tudo que o Fabrício falou é nesse sentido. Se envolva com aquilo que é novo, com aquilo que está acontecendo, conheça, analise, veja onde você pode aplicar e, com isso, avançar e ter melhores resultados. Se você não fizer, teu concorrente vai fazer e vai aqui buscar o teu cliente. Um grande abraço para vocês, de novo obrigado, Fabrício, e contamos sempre com a sua audiência
acompanhando tudo que a BMN faz e que de conteúdo é relevante para o mercado. Até mais.